Se você quer transformar a sua realidade em cântico, avalie a realidade do jeito que ela realmente é. Você precisa entender claramente o que você está vivendo, porque às vezes nós estamos vivendo uma crise, mas a gente não sabe a dimensão dela. Nós estamos vivendo um problema no casamento, mas a gente não percebe a grande possibilidade de um divórcio, de uma crise, de uma separação. Às vezes nós estamos com uma necessidade financeira e não estamos percebendo que a nossa forma de viver vai gerar pobreza, vai gerar vergonha. A gente não vai ter com que arcar com os nossos compromissos mais básicos. Muitas vezes a gente não entende para onde nós estamos indo. Mas dá uma olhada no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2. Até quando clamarei por socorro? Até quando gritarei violência? Porque me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade, a luta, a conflito. Por isso a lei se enfraquece. Está falando de onde? Está falando de Judá? Está falando do Brasil. Está falando da gente. A lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Olha isso aqui. Veja se não tem tudo a ver com o que vivemos hoje. Os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Quem conhece algum lugar assim? Meus amados irmãos, qual é a nossa realidade? Nós vivemos uma realidade que a gente muitas vezes não sabe qual vai ser o fim de um filho ao ir para a escola. Se ele vai aprender geografia, história, ou se ele vai aprender uma visão LGBTQIA+, KZJ. Ele vai para a escola e a gente não sabe se ele vai ganhar um livrinho, como um livrinho que o MEC distribuiu recentemente, em que um rei, ele quer casar com a sua filha. E a filha não quer casar com o rei, então o rei prende ela na masmorra. E isso colocado, distribuído pelo MEC, na mão de todas as escolas públicas do Brasil. E aí ela sofre porque ela não aceitou uma coisa normal. O rei queria que ela fosse esposa dele e a mãe dela ia ser serva deles. E então ela aceita casar com o rei, o pai dela. Mas aí ele desiste. E aí ele faz um concurso para saber quem vai casar com ela. E no meio do processo ela morre. Qual é o princípio dessa história? Se não aceitar logo, daqui a pouco você acaba morrendo? Qual é o princípio? Se você não aceitar logo, ele vai acabar desistindo. E ia ser melhor para você do que um final infeliz como essa outra teve. Qual é o princípio? O que está se passando? Nós vivemos um tempo tão difícil, de tantas ameaças. A alienação pode gerar cantoria, mas nunca um cântico profundo da alma. Nós precisamos hoje cantar o cântico da nossa dor. Senhor, ouve minha voz. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, busquei a Ti e não Te encontrei. Parecia que as minhas palavras eram soltas no ar e ninguém as ouvia. Senhor, tive dificuldade de perceber se Tu estavas lá. Senhor, minha fé está pequena. Me faz acreditar de novo em Ti. O cântico de Abacuque, para transformar seu desespero em cântico de alegria, foi primeiro o cântico da sua dor. Revele para Deus o que você está sentindo. Está doendo, mas creio que Deus pode me ajudar. Sou falho, mas serei mais que vencedor. Não entendo, mas creio que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que querem andar segundo os seus propósitos. Eu não sei por que eu sofro certas coisas. Hoje eu fiz imunoterapia. Já fiz 8 sessões. Eu vou lá, entrego o meu braço, ela fura, joga um remédio, e aquele remédio percorre meu corpo todo. É menos agressivo que a quimioterapia, mas é uma droga que percorre meu corpo procurando célula cancerígena, para caso a encontre, destrua essa célula. De 21 em 21 dias, eu tenho que lembrar que eu tive à beira da morte. Esse é o cântico do meu dia, é o cântico das minhas lutas, é o cântico da minha expectativa de terminar esse tratamento e o médico falar: ei, o que era preventivo foi feito, descanse, viva, se alegre, se conduza na presença do Deus vivo. Nós temos que cantar o cântico do nosso momento diante do Senhor. Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas dores, Ele não se ofende com a sua sinceridade.